Nesse vídeo eu quero falar sobre fundos de pensão e já aviso, eu sou um grande fã dos fundos de pensão. Mas antes de prosseguirmos, já se inscreva no canal, ative as notificações, assim você fica sabendo de tudo que acontece por aqui e vai entender cada vez mais e melhor o mundo das finanças e do dinheiro. Vamos começar com uma pergunta óbvia. O que é um fundo de pensão? Fundo de pensão é um nome que se dá genericamente aos fundos de previdência privada fechados. São fundos de previdência complementar que são organizados por uma empresa ou grupo empresarial ou por alguma associação profissional. Então, muito importante, não confundir com fundos de previdência complementar abertos, que são os PGBLs e VGBLs da vida. Num fundo aberto, desses que são oferecidos pelo seu banco ou sua corretora, qualquer um entra. Basta ter dinheiro. Num fundo de pensão, para participar, é preciso ser membro daquela organização ou empresa. Por isso se diz que é previdência complementar fechada. O tipo de fundo de pensão que é o mais interessante e é o que me faz ser fã do produto é o chamado fundo de pensão patrocinado, que é oferecido por uma empresa ou grupo de empresas. Patrocinado significa, em poucas palavras, que o empregador contribui junto com o empregado. Ou seja, você põe um dinheirinho ali no fundo, o empregador faz um depósito correspondente, cujo percentual pode variar de empresa para empresa. Então, você ouviu certo. Além da própria rentabilidade do fundo, dos ativos financeiros que compõem a carteira, tem um dinheiro adicional que é investido lá. Nos fundos de pensão de sindicatos, cooperativas e associações de classe, não tem essa coisa do patrocínio. A entidade que organiza o fundo é chamada então de instituidora e não de patrocinadora. Mas, por causa dessa característica do patrocínio, no caso dos fundos de empresa, um fundo de pensão é um tipo de investimento com o qual é difícil competir em termos de retorno financeiro. O valor depositado de patrocínio varia de empresa para empresa, mas é usualmente algo na faixa de 100%, podendo ter variações para mais ou para menos. Então veja, você coloca R$1, seu empregador vai lá e coloca mais R$1. É como se você tivesse uma rentabilidade imediata de 100%. Que outro investimento no mercado financeiro consegue te dar algo sequer perto disso e com risco relativamente baixo? Praticamente nenhum. Por isso que eu digo que é muito difícil competir com um fundo de pensão. E quem tem acesso a esse tipo de benefício precisa tirar proveito dele. Agora, vamos às más notícias. A primeira delas diz respeito exatamente ao acesso. Poucas pessoas têm acesso a um fundo patrocinado. Um fundo de pensão é um benefício oferecido pela empresa, um benefício caro e complexo, diga-se de passagem. Por conta disso, poucas empresas oferecem. Geralmente só aquelas empresas grandes mesmo. Quem trabalha numa empresa pequena ou por conta própria não tem acesso a esse tipo de benefício que, inclusive, é usado pelas empresas como uma forma de retenção. Por isso, se um dia você receber uma proposta de trabalho de uma empresa com fundo de pensão, saiba que é um benefício relevante. A segunda má notícia é que existem limites para esse patrocínio. As empresas costumam limitar um patrocínio a um percentual do salário por razões óbvias. Afinal, imagina um profissional jovem, início de carreira, que ainda mora com os pais, ele pode depositar 100% do salário no fundo e aí receber o salário em dobro. Aí não tem empresa que pare em pé, não é mesmo? Para evitar abusos do benefício, tem uma limitação de valor. A terceira má notícia, liquidez. E é aqui que a visão do segundo salário, que eu falei agora há pouco, cai por terra. Fundos de pensão não têm liquidez. A pessoa só tem acesso ao dinheiro quando se aposentar ou na hipótese de desligamento da empresa. E ainda assim, algumas empresas restringem o acesso àquela parcela do dinheiro que veio do patrocínio, caso o funcionário se desligue da empresa antes de um determinado tempo. Por isso, é um investimento de longo prazo. E um último comentário negativo, dessa vez sobre segurança. Nos últimos anos, alguns eventos aconteceram envolvendo fundos de pensão que acabaram gerando uma certa percepção negativa. Esses eventos foram desde fraudes deslavadas até o uso do dinheiro do fundo por parte da patrocinadora ou instituidora, finalidades que não eram de interesse dos participantes do fundo. Esse tipo de problema já aconteceu com empresas privadas e mais recentemente com algumas estatais. É uma coisa complicada, mas felizmente são eventos isolados, ainda que de consequências terríveis para quem foi vítima. Mas como em tudo no mercado financeiro, cada evento ruim gera regras e regulações para tentar impedir que aquilo aconteça de novo. A gente sabe que a criatividade aí dos picaretas em geral é infinita.
infinita, mas de forma geral, podemos dizer que os fundos de pensão são seguros e evitá-los por causa desses casos de fraude no passado pode não ser uma decisão financeira muito sensata, pois, novamente, em termos de retorno, um fundo de pensão patrocinado é praticamente imbatível e os benefícios compensam o risco. Falando agora do lado positivo. A principal vantagem é o retorno. A segunda principal vantagem é o tratamento fiscal diferenciado, que é similar a outros fundos de previdência complementar, inclusive os abertos. Se você tem acesso a um fundo de pensão patrocinado, eu diria que você precisa aproveitar ao máximo e depositar todo mês até o limite que o empregador também contribui. Esse dinheiro do patrocínio é, por assim dizer, dinheiro grátis. Se você não depositar, seu empregador vai pegar aquele dinheiro que era para você e vai ficar para ele. Recusar esse benefício é literalmente jogar dinheiro fora. E um segundo ponto é o benefício fiscal. Considere a possibilidade de depositar até o limite em que é possível fazer deduções do seu imposto de renda. Acima desses dois limites, o fundo de pensão já pode não ficar tão vantajoso por causa da baixa liquidez. Aí já é interessante ver outras opções de investimento mais convencionais no mercado financeiro. Mas se você tem acesso a um fundo de pensão patrocinado, saiba que você faz parte de uma minoria privilegiada. Aproveite esse benefício com sabedoria e tire o máximo de proveito que puder. E é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, faça seus comentários e nos vemos no próximo vídeo.